Olá a todas e todos. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Crítica Sem Critério e vamos trazer um tema hoje bem importante. Saúde mental é política? Vamos com a gente? Olá, gente. Então, a gente vai falar desse tema, né, que é um tema bem importante, que a gente lançou esse questionamento. E eu acho que para introduzi-lo, a gente precisaria lançar mais outros dois questionamentos, né? O primeiro é o que é saúde mental e o segundo, o que é política, já que a gente está querendo saber se saúde mental é política ou não, né? Se a gente for pensar no conceito de saúde mental, a gente vai ter desdobramentos infinitos, né? A depender de que definição eu vou adotar e que linha teórica eu estou, né? Então, por exemplo, se a gente for pelo conceito da OMS de saúde, que é um completo estado de bem-estar físico, etc. e tal, e a gente transpôs para a saúde mental, a gente vai perceber que saúde mental não existe, então, porque esse completo estado de bem-estar ele é impossível. E uma coisa importante é a gente pensar que o conceito vai depender de uma cultura que eu estou situado, de uma realidade que eu estou situado. Então, o que é saúde e o que é saúde mental vai depender de uma série de fatores, mas é lógico que a gente tem que pensar que ter um certo estado de saúde mental é necessário para poder viver, né? A gente não pode viver em angústia o tempo todo, em sofrimento o tempo todo, né? Então a gente precisa de uma certa garantia de que em algum momento a gente esteja num estado em que a gente possa viver minimamente, com dignidade, sem angústia, etc. Então, o conceito de saúde mental envolve todas essas complexidades aí. E o conceito de política mais ainda, né? Porque tem várias definições, mas eu acho que a gente poderia pensar em política como algo que envolve poder, né? Algo que envolve a relação dos grupos sociais com a polis, com o Estado, com isso que a gente chama de Estado, né? Interessante que a gente falava em episódios anteriores da realidade, né? O que era realidade. E o conceito de política, de realidade, etc., vão depender de como a gente fala disso, né? O discurso sobre isso gera uma definição, cria uma realidade do que é tal coisa, né? Então, política vai envolver todas essas questões e aí a gente tem que pensar, e o entrelaçamento entre saúde mental e política, como é que se dá? Pois é, e aí isso tem muito a ver com o percurso que a gente está fazendo aqui no podcast, né, Vitor? A gente já falou sobre, por exemplo, a forma como a pessoa adoece, a forma do adoecimento, a maneira de se enxergar o adoecimento, a forma que esse cuidado vai ser guiado, e é justamente esse entrelaçamento que direciona isso, né? Esse entrelaçamento sobre saúde mental e política é que vai ter tudo a ver com a forma que isso vai ser colocado na prática. Então, a gente já pode se antecipar aqui e dizer como tem tudo a ver saúde mental com política, porque é dessa forma, né, é dessa maneira de como a política, o que está por trás de uma política pública, de uma política de um determinado dirigente ali, é dessa maneira que irá se afetar a saúde mental e irá ser proposta ou não políticas públicas relacionadas a isso, a esse campo, né? Então, eu acho que a gente tem vários elementos aqui para trazer sobre esse tema hoje, de como, por exemplo, esses entrelaçamentos são feitos e que é importante a gente citar, e, ao mesmo tempo, quem está nos ouvindo aqui vai pensar em tantos outros, porque a política, né, ela vai passar por algumas escolhas que têm a ver com o sentido ali de um ideal, de um caminho, de um percurso que não tem como que ele não influencie no dia a dia. E o dia a dia tem a ver com adoecimento e tem a ver com psiquismo. Então, não tem como separar essas duas coisas, saúde mental e política. E aí, prosseguindo, Tainá, nessas questões que você coloca, né, eu acho que uma grande questão que vai envolver
a política determinando a assistência, né, em saúde mental, vamos dizer assim, envolve investimentos, né? Porque vai envolver um gestor ou gestores ou um conjunto de gestores ou de pessoas que pensam e que têm poder para colocar em prática determinado investimento, dinheiro, vamos dizer assim, né? Ali em serviços, enfim. É preciso que esse gestor tenha algum entendimento do que é saúde mental e do que é preciso para que seja oferecida uma assistência em saúde mental, né? Então, passa por aí, e não só na questão do serviço, porque quando a gente fala de investimento, a gente também, falando de saúde mental, está falando de investimento em educação, investimento em moradia, condições de lazer, de viver dignamente, de ter um dinheiro para comprar alguma coisa que o preço no mercado esteja possibilitando adquirir determinada coisa, né, para a pessoa ter uma vida com a mínima dignidade. Então, tem tudo a ver se a gente for pensar, né, porque para a gente viver nessa sociedade que a gente vive, a gente depende de determinados investimentos em todos esses setores para que as pessoas tenham um mínimo do que a gente chama de saúde mental, né? Porque se a pessoa não tem acesso a determinadas coisas, não tem condições dignas de vida, dificilmente ela não vai adoecer, né? Entrar em angústia, em desespero, enfim. Então é bem amplo, né? Bem complexo. E aí é que entra, né, que ao mesmo tempo que a gente faz uma aposta, um investimento em determinado dirigente, como é que está sendo investido em qual tipo de forma de pensar na saúde mental, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental, o que é uma forma que, né, pelo menos aqui a gente pensa que é uma forma mais digna, que uma forma que realmente está pensando num cuidado humanizado, num cuidado que prioriza o cuidado, a autonomia, a liberdade, né, que tem a ver com a rede de atenção psicossocial, né? E o investimento na rede de atenção psicossocial significa investimento em CAPES, significa investimento no sentido fora do hospital, né? Em serviços substitutivos, né? Exatamente, serviços substitutivos. Claro que isso não significa deixar o hospital sucateado, né? Sim. Do jeito que tá. E que também tenha leito no hospital geral, né? Também Sim. precisa ter. Que né? haja esse outro investimento, né? Mas que, claro, que o hospital vá tenha condições mínimas enquanto ele existir, né? Não é sucateando que irá levar, até porque isso não é verdade, que tira o dinheiro do hospital e é colocado todo nessa rede, que não é bem assim. Mas o que a gente observa, né, Vitor, é que o que está acontecendo ultimamente é, na verdade, um desmonte a essa política, a essa falta de investimento, que a gente tem acesso a isso, né, a ver quais os investimentos, e o investimento na rede de atenção psicossocial vem diminuindo. E o que está sendo, na verdade, investido é num pensamento mais hospitalocêntrico, investimento em pensamentos, por exemplo, como apenas comunidades terapêuticas, né? E que estão na contramão da política de redução de danos, que apenas priorizam, num tratamento, por exemplo, uma política de só abstinência que vai dar conta, o que a gente sabe que não é assim, né? Não é um percurso que vai servir para a grande maioria, não vai ser útil ali para muita gente, né? Precisa uma assistência, um cuidado integral. E aí o que a gente vê, e que a política vai influenciar na saúde mental totalmente, é essa falta de investimento numa política de rede de atenção psicossocial. E é importante que a gente esteja atento a isso, né? Um impacto que acontece que as pessoas às vezes não se dão conta, né? De que uma lógica por trás, uma ideologia por trás, acaba perpetuando esse tipo de política em que se investe, na verdade, em um ideal que já é muito atrasado, que é o ideal hospitalocêntrico, né? Pois é, isso às vezes, Tainá, é uma coisa difícil de captar para quem está ali buscando uma assistência, né? Porque quando a pessoa chega num serviço de saúde e, por exemplo, falta psicólogo, chega num CAPES e não tem psicólogo, né? E aí, muitas vezes, para a população que está ali sendo assistida, é difícil dela ter essa noção de que
a falta do psicólogo ali tem a ver com uma prioridade que os gestores deram outro tipo de serviço, não deram ali ao CAPES, né? E aí aquilo está acontecendo. E às vezes é difícil das pessoas captarem. Para a gente, não é muito fácil da gente pensar, mas para a grande maioria da população que recebe assistência, não dá para fazer esse link tão, né? Tão assim. Então a gente também tem essa dificuldade, né? Que quando a gente fala em consciência política disso, né? De levar isso e de mostrar como a política interfere mesmo, né, na assistência. E como somos nós que fazemos a política, né? Como, por exemplo, a reforma psiquiátrica aqui na Itália, como a gente já falou, ela veio dos próprios usuários de cada serviço, que foram se unindo e lutando por aquilo. Então, não é uma coisa que, claro que por mais que pareça muito distante, realmente é, mas ela começa a partir das próprias pessoas, que somos nós, que nos utilizamos dos serviços da comunidade. Então, a política, ela se faz e se refaz a partir da gente. Agora, claro, né, esse despertar, esse movimento de um certo despertar é importante, né? Claro que não vai ser dar por todos, mas aquele que estiver ali compreendendo um pouco da lógica que está por trás possa ir se atentando e se integrando um pouco mais. E aí, Tainá, pegando o gancho naquela questão que você falou das comunidades, né, da priorização do investimento nas comunidades que pregam abstinência, e muitas vezes não existe até nenhuma assistência farmacológica, que às vezes é necessária, né, num processo de desintoxicação ou de redução de danos, ou seja, do que for. E a gente esquece, muitas vezes, que para que exista dependência química, né, ou que exista alguém que se torne dependente químico, tem muitas coisas por trás que levam, por exemplo, a Cracolândia. Se a gente for pensar uma Cracolândia. Se a gente tratar a questão da droga só como uma doença, que você vai tirar a droga e vai resolver, você não está resolvendo. E política é pensar isso também, né? Porque a política que é adotada, que a gente vê, assim, mesmo a mídia às vezes escondendo, né? Mas a gente sabe que é assim. Essas políticas diaspóricas de enxotar essas populações que se reúnem ali, que são tratadas como estorvo, para outro lugar, e não oferecer assistência, e não entender o que é que está por trás, não entender que nem todo caso vai funcionar tirando, fazendo abstinência, que vai ser preso sem redução de danos em algumas situações. Então, vocês querendo simplificar que a droga é uma doença, a dependência química é só uma doença e pronto, a gente está esquecendo da importância da política nisso, né? Porque para que uma Cracolândia exista, tem uma série de questões, né, envolvidas. Para que a guerra às drogas exista, também tem uma série de questões envolvidas que envolvem pessoas muito poderosas, inclusive, né, que têm certos interesses. Então, é complicado a gente não ir nessa magnitude da situação, né? É muito mais simplista resumir que o problema é só, né, então vamos combater a droga e vamos, né, fazer com que ela saia de cena e achar que isso vai resolver. Pois né? É muito simplista, porque seria até mais fácil se fosse assim, né? Mas não é. Depois surge outra e outra coisa, outra. Então, na verdade, a questão não é essa. A questão envolve coletivo, envolve aquela pessoa que está naquela busca, o que é, né? Então, fica essa uma questão realmente bem política, né? De que, então, de um lado estão as pessoas que combatem, de um lado estão as pessoas que defendem. Não é bem isso, né? Não há quem defenda meramente, né, a coisa da droga, mas é justamente pensar uma política que seja que entenda a complexidade da coisa, né? Em que a gente possa falar daquilo e que existe o direito ao contraditório, porque o que a gente vê muitas vezes dos setores conservadores, né, que vivem de fazer um desserviço à assistência e de pensar maneiras de como resolver a questão, é isso, né, o não falar. Porque o não falar, ele atende a um projeto de poder, né? Exatamente. E aí, aqui é mais um exemplo, né? A gente está tentando elencar aqui vários exemplos em que a gente consegue ver mais de perto uma aproximação
da saúde mental com a política, mas acho que a gente não precisa, às vezes, nem ir tão longe, né? Porque essa influência é constante. A gente estava aqui conversando, por exemplo, se é uma determinada forma de política que está em poder, como é que ficam determinados grupos, como é que fica a saúde mental de determinados grupos, se tem políticas públicas voltadas a esses grupos, se não, isso já afeta também a saúde mental, né? Um exemplo básico aqui, por exemplo, uma mulher, né, que está em um sofrimento psíquico relacionado a uma violência doméstica. Então, se não existe uma política que ofereça, né, alguma certa proteção a essa mulher, como é que vai, né, distanciar a saúde mental disso, né? Não adianta que essa mulher só faça terapia ou o que é que seja. É preciso que a política esteja atenta a isso, né? Então, não tem como a gente distanciar, são coisas próximas, né? A gente pode falar da população LGBT que ia mais, né, que sofre tanto com a questão do suicídio. Então, se existe uma política ali que está aposta com determinado dirigente ou não, isso vai influenciar na saúde mental do público, né? Exatamente. E eu acho que política é isso, é a gente integrar todos os elementos que norteiam, né, o que dirige a nossa vida, né? Porque quando você estava falando desse exemplo da violência contra a mulher, isso, né? Não só, então vamos ter centros de apoio, sim, isso é importante, mas isso a gente tem que pensar a cultura machista, a cultura de estupro, né? As políticas públicas para a mulher, né? Como é que o lugar da mulher é pensado na sociedade, como é que a mulher é falada pelo dirigente, o que é que os dirigentes e gestores pensam da mulher, qual é o lugar dela, qual é o papel dessa mulher. Então, tudo está interligado. E se a gente só enxerga o contexto, né, a situação em si, só a violência, e aí o que é que a gente tem que fazer depois da consequência de todo um processo, a gente não está pensando politicamente, né? A gente está pensando num mecanismo simplista e fraco de contenção das coisas, né? A gente fica contendo ali. Enquanto não acontece, eu vou conter, e aí passa a ideia de que eu estou arrancando ali, enquanto na verdade a raiz está lá e eu só estou cortando um pouco do que está ali caindo, mas que nada adianta, né? Pouco adianta. E aí tem vários outros pontos que a gente pode lembrar, né? Por exemplo, a política tem a ver com a nossa questão de saúde mental no que tange também a nossa parte ambiental, ecológica, né? Por exemplo, como é um pensamento político acerca dessas coisas, da nossa reserva ambiental, porque isso vai influenciar na forma que a gente se relaciona com a natureza e também com o que a gente precisa na natureza, né? Como é que a gente está cuidando disso? Então, isso se interliga com a saúde mental, isso se interliga com política novamente. Com certeza, porque se eu me angustio por só ter acesso a alimento cheio de agrotóxico, né? Isso é uma questão de saúde mental também, né? De saúde pública e de saúde mental, e enfim, né? Tem tudo a ver. E a gente não precisa ir muito longe falando em pandemia, né? Porque quantas pessoas na pandemia apresentaram um sofrimento, né, muito grande, seja pelo luto, seja pela angústia, medo de contaminação. E se o dirigente da nação diz que é só uma gripezinha, que é besteira, como é que fica a saúde mental das pessoas? Né? Então, tudo isso tem a ver. Né? Então, na verdade, política está em todo lugar, em todo canto. E a forma que existe algum pensamento político é que vai guiar a forma que as pessoas se sentem, não que exista alguma coisa que vá ser perfeita, nesse sentido. Mas é preciso que a gente vá construindo pensamentos críticos acerca desses movimentos e que as pessoas se vejam não apenas, né, como lá no papel de algum dirigente, mas se vejam como, a gente já falou aqui, Sim. como atuantes nesse processo de política. O que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode tentar promover nesse sentido, né? Coisas simples, como você falou, né, na questão da mulher, como é que a gente está levando para frente a questão do machismo, se a gente trabalha em uma escola, como é que a gente está falando disso. Então, são coisas do dia a dia. Fazer política está no nosso dia a dia, na forma que a gente se comunica, nas coisas que a gente acredita, nas coisas que a gente defende. Então, e que isso possa ir para além de coisas partidárias, né? Que a gente possa poder se posicionar assim, mas sabendo que os ideais que a gente coloca são muito importantes, né?
e que existem ideais mínimos para a gente pensar uma vida em coletividade justa e equânime para, lógico que todos nem sempre vão, né, estar abarcados, mas assim, para que a gente consiga ter uma equidade mínima, né, condições mínimas para a gente viver junto. Exato. A própria conquista da democracia, né, na nossa Constituição Federal, ela é importante para a saúde mental, porque outros modelos, a gente sabe o quanto que impedir a liberdade de expressão, impedir que o respeito ali ao mínimo não seja garantido, porque precisa que seja garantido na Constituição, isso significa atender a proposta da saúde mental também. Então, viver em uma democracia nos garante um mínimo de saúde mental, que é o que a gente precisa. E quando a gente fala também, né, Vitor, em democracia, em respeito, a gente está falando, e saúde mental, a gente tem que falar de uma política de não violência. Né? De não estimular um movimento político de violência, que tem a ver tanto com o discurso, né, como também questões práticas, que precisam ser faladas com muito cuidado. Por exemplo, né, a gente fala muito na psiquiatria em relação ao acesso a determinados métodos letais, né, como armamento. Então, é algo que tem a ver com a política também, né? Essa questão da pessoa estar em um sofrimento psíquico e ter um acesso livre a isso. Então, isso também tem a ver. Então, quando a gente se coloca, né, aqui como sujeito que está tentando encontrar a saúde mental na nossa sociedade, que não é fácil, é preciso a gente fazer um movimento crítico sobre ser político, sobre as escolhas que a gente faz nesse dia a dia, sobre o que a gente está dando eco, né? Então, é importante a gente ter esse espaço, não aqui para a gente determinar o que é, mas que a gente possa lembrar que precisamos dialogar sobre muitos pontos. Isso, né? E, assim, é interessante você trazer essa questão do armamento, que eu lembro de alguns dados que eu vi, né, que os Estados Unidos, como um país muito armado, né, você tendo muito acesso ali, metade das mortes por suicídio são por armas de fogo, né? Então, isso é visto e comprovado já por estudos que quanto mais acesso facilitado a métodos letais, você tem um número maior de suicídios. E, às vezes, não só na questão do armamento, mas coisas que a gente nem faz o link e tem a ver, como, por exemplo, os agrotóxicos. A gente tem dados que, em escala mundial, 20% dos suicídios são feitos com pesticidas. E se a gente pensa que as estimativas são de mais ou menos 1 milhão de suicídios por aí por ano, a gente teria 20% desse número, né? 200 mil, né? Suicídios com esses pesticidas, e quanto mais você tem uma política de liberação desenfreada disso, mais acesso você tem, né, a isso aí, e isso pode complicar a saúde mental das pessoas. E às vezes não se pensa, inclusive assim, vou liberar, mas não penso em vou fazer uma contrapartida de saúde mental para quem tem acesso, para ver como é que está a saúde mental dessas pessoas. Isso muitas vezes não é pensado, né? Então, coisas que aparentemente parecem banais e a gente não faz um link, tem a ver, mais uma vez, né? Pois é, então a gente quer deixar aqui com mais perguntas, né? Cada um vai poder trazer outros links, que é importante que traga e compartilhe com a gente, que esse diálogo só faz a gente crescer e tentar encontrar, né, cada vez mais uma dignidade, né, para que nós possamos viver melhor, né, no nosso meio. Pois é, e sempre pensar que, respondendo à pergunta inicial, saúde mental é política e a vida é política, né? Então acho que a gente pode ficar por aqui. Tchau, pessoal. Tchau.